1 Pedro, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do verso de número 6. Hoje, para quem não sabe, é o encerramento aí da nossa série de mensagens, nos bastidores da guerra, nos bastidores da batalha. Quem se lembra aqui, irmão, do primeiro tema dessa série? Quem se lembra? O que nós pregamos aqui no primeira mensagem? Nós falamos dos bastidores da batalha, nós falamos sobre o equilíbrio, temperança. Segundo foi sobre resistência, não foi isso? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vigilância. Amém? Então, irmãos, quem abriu, acompanha comigo, 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 6. Bastante atenção agora na palavra. Está aqui também, se quiser acompanhar. E deixa aí a sua Bíblia aberta que a gente vai estar acompanhando esses versículos. Verso de número 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Vamos ler de novo esse versículo aqui? Presta atenção na divisão do texto. Primeira coisa, humilhar debaixo do quê? Primeira coisa, humilhar debaixo da mão de Deus. Segunda coisa que vai acontecer nesse versículo: a partir do momento que você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, a palavra de Deus diz que Ele vai te exaltar. Segunda coisa. Então eu me humilho debaixo da mão de Deus e Deus me exalta. No meu tempo, no tempo devido. Então essa é a primeira divisão do versículo que nós vamos ler. Primeiro eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus e Deus me exalta. Esse é o princípio. Mas o tempo é o tempo de Deus. O verso 7 ele fala assim: lancem sobre ele. Sobre quem, irmãos? Sobre Deus. Lançar, jogar sobre Deus toda a sua ansiedade. Será que essa palavra serve para nós, irmão? Acho que não tem ninguém aqui ansioso, Que nessa igreja aqui ninguém é ansioso. Tem alguém aqui que tem ansiedade, irmão? Levanta a mão assim. A palavra de Deus está dizendo para você lançar sobre Deus todo, irmão. Não é um pouquinho da ansiedade, é toda a sua ansiedade. Por que eu tenho que lançar? Porque Ele tem o quê? Cuidado de nós, tem cuidado de vocês. Verso 8. Remetendo aqui a primeira mensagem que nós pregamos. Sejam o quê? Sóbrios, equilibrados e vigiem. Fala comigo assim: vigia. Vira para a pessoa que está perto de você e fala assim: vigia. Ele está dizendo assim, tenha equilíbrio, seja sóbrio e vigiem. Por que vigiar, irmãos? Porque o diabo, existe ou não existe esse bicho? Está na Bíblia. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor. Em algumas traduções está ao redor. Como o que, irmãos? Como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E a Bíblia diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui que nós fizemos naquele primeiro versículo. Vamos dividir por partes para a gente entender esse texto. O texto aqui, na primeira parte, está falando para você ser sóbrio e vigiar. Irmãos, vigilância, essa vigilância que a palavra de Deus está dizendo aqui, foi literalmente o motivo pelo qual o mundo está do jeito que está. Eu não sei se você se lembra, mas em Gênesis, Deus falou isso para Adão. Falou: Adão, é o seguinte, estou te colocando aqui no jardim, no Éden, e você tem
papel, na verdade, dois papéis. Um deles é cultivar o jardim. E o segundo é guardar o jardim, é vigiar o jardim. Por que, irmão, que Adão tinha a missão de vigiar, de guardar o jardim? Porque o mundo jaz o maligno. Esse diabo já estava na terra. É por esse motivo, irmão, que a terra já corrompida por Satanás, Deus planta um jardim no Éden e coloca Adão nesse jardim. E ele falou: olha, Adão, esse território aqui, você tem que cuidar, você tem que vigiar. Amém ou não amém? Então você se lembra o que aconteceu. Se você observar, irmão, eu vejo muita gente fazendo essa apologia, né? Falando que Eva é a culpada da queda de Adão. Mas se você for no texto e acompanhar o texto certinho, você vai ver que a total responsabilidade estava sobre Adão. Quando Deus falou a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva ainda não estava na terra. Quem orientou Eva a respeito, eu quero até que os irmãos abram a Bíblia para a gente acompanhar um pouquinho lá em Gênesis. Abra aí. Fica bem mais interessante, fica bem mais legal quando a gente olha o texto e acompanha. Gênesis. Pega aí no capítulo 2, verso 15. Não tinha preparado seguir o texto aqui, mas vai ser mais interessante para a igreja. No capítulo de número 2, o verso 15, a Bíblia diz assim, ó: o Senhor Deus colocou o homem, na onde, irmãos? No jardim do Éden, para cuidar, guardar. Tem algumas traduções que está guardar, né? Guardar e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda e qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente o que? Morrerá. Então o Senhor declarou. Foi a partir desse momento, preste atenção aí na transição do verso 17 para o 18, porque no momento em que Deus falou: olha, no dia que comer, certamente morrerá. Você tem que cuidar do jardim, vigia aqui. E foi nesse exato momento que Deus teve aquela ideia de falar: vou dar uma ajudadora, porque ele vai precisar de alguém para ajudar a vigiar esse lugar. Então o Senhor Deus declarou: não é bom. Deus viu que não era bom no momento que ele percebeu que o homem deveria o quê? Cuidar, irmão, vigiar. E ele falou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie ele e lhe corresponda. Auxiliar, fazer o quê? Qual que era a missão, irmãos? Cultivar e vigiar. Cultivar e proteger e guardar. Então Deus foi lá, formou da terra todos os animais, verso 19. Os animais do campo, todas as aves dos céus. O Senhor Deus trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. Então Deus pegou Adão e trouxe ele para o homem dar o nome a cada ser vivo. E a Bíblia diz, ó, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. E disse então o homem, quem disse isso aqui, irmãos? Não, irmãos. Disse então o homem, foi o homem que disse isso. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Foi o homem que chamou a mulher de mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quem falou isso foi Adão. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos continuar no texto. Capítulo 3.
Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo, olha o diabo aqui, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Que pergunta maluca é essa? Foi isso que Deus disse, irmão? Preste atenção no que ele falou aqui, ó. O texto está aqui, ó. Pega aqui o verso, final do verso de número 1. Presta atenção. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim, foi isso, irmão, que Deus disse? Deus disse para não comer daquela que tinha o conhecimento do bem e do mal. Por quê, irmão? Porque Adão só conhecia o bem. Lá estava o conhecimento do mal também. Deus falou: o dia que comer, certamente morrerá. Mas Deus disse a Adão o seguinte: ele falou: não coma desta árvore, de todas as outras pode desfrutar. Mas quando o diabo chegou para tentar Eva, olha o que ele usou, irmão. Ele usou uma outra narrativa. Ele falou: é verdade que Deus disse que não pode comer nenhuma? Continua o texto comigo. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse. Ela ouviu de Deus isso ou não? Diga não. Quem falou para ela? Adão. E o que ela diz para Satanás agora? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore do meio do jardim. E nem toque. Deus disse: nem toque? Não, mas Adão acrescentou quando foi passar para ela. Falou: olha, não pode comer nem tocar nessa árvore que está no meio do jardim. E ela fala isso aqui, olha, para Satanás: ó, não pode nem comer nem tocar. Do contrário, vocês morrerão. Verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O diabo é o pai da? O diabo é o pai da? Irmãos, nos bastidores da batalha da sua vida, nos bastidores aí do seu casamento, da sua vida espiritual, a maioria dos evangélicos hoje tem um medo do diabo. É um medo esquisito. É uma coisa mística. É uma sensação de que o diabo ele tem mais poder do que o nome de Jesus, mais poder do que a própria igreja. A palavra de Deus diz que em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. O diabo está condenado desde o princípio do mundo, irmãos. Mas ele é o nosso inimigo. E quando se trata de batalha, porque todos os dias é uma batalha para você que decidiu servir a Deus, não tem como você entender o que é vigiar, entender o que é ser um sentinela, se você não conhece o seu inimigo. O diabo, irmão, ele tem alguns poderes. E é uma ofensa muito grande você acreditar, sabe, que o diabo está lá tirando uma queda de braço com Jesus para ver quais almas vão ser salvas. A Bíblia diz que Deus matará o diabo com o sopro da sua boca. É desproporcional a força do nosso Deus a respeito do nosso inimigo. Então digo, o diabo não é o responsável se eu for para o inferno. Não é. Sabe quem é? Faz assim para vocês, né? Se você rodar, é tua culpa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago que cada um é arrastado e seduzido pelo próprio mau desejo do coração. O que aconteceu no Éden? Adão tinha uma missão e a mulher tinha uma O que é submissão, irmão? É exatamente isso. Deus colocou a mulher na vida do homem para que ela ajudasse, auxiliasse ele na missão que ele tinha. Por isso ela se tornou submissa. Deus não deu a missão para a mulher, Deus deu a missão para o homem. E o homem chegou na mulher e deu aquela submissão.
aquela palavra, aquele ensinamento, e estavam os dois ali responsáveis agora pelo jardim. Era a responsabilidade dos dois, irmãos. Amém ou não amém? Pega a sequência do texto comigo. Estamos em Gênesis ainda. O diabo falou assim: certamente não. Verso 5: Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo falou a verdade ou mentiu aqui? A meia verdade. Porque a meia verdade também é uma mentira. Tem gente, irmão, que manipula a verdade. Irmão, o diabo é o pai da mentira, e toda meia verdade também é criação dele. Cuidado, irmão, com essas manipulações que você usa no seu dia a dia para justificar. Por que você não atendeu o telefone? Por que você não responde? Irmão, a gente tem que vigiar. Os irmãos estão entendendo? A gente tem que tomar cuidado, irmão, com tudo aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, porque a gente corre um grande risco de participar das obras e das invenções e das artimanhas do diabo. O que aconteceu aqui é uma demonstração clara que o diabo é o pai da mentira, e ele manipulou aquela verdade. Ele parece que fala a verdade, ele fala: justamente Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele. Como ele como? E ele fala: vocês terão conhecimento do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia, por que só no verso 6 que a mulher viu a árvore? Ela não tinha ainda contato com essa árvore, irmão. Ela nunca tinha visto essa árvore, ela tinha ouvido falar dessa árvore, estava no meio do jardim, o texto mostra isso. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente os olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento. Por que era tão desejável para Eva obter conhecimento e discernimento? Porque Adão estava ensinando ela todas as coisas. Quando Adão, irmão, pegava Eva, quem sabe no dia a dia, ele ia lá e falava: olha, isso aqui eu coloquei o nome disso, isso aqui eu fiz assim, Deus fez. O Adão, irmão, deu essa orientação, ele dava essa orientação para Eva, porque ela veio depois de todas essas outras coisas. E ela tinha, quem sabe, no coração dela uma vontade de discernir mais coisas. Quem sabe ela tinha vontade de conhecer além do que ela conhecia, e o diabo foi lá, vendo talvez a dificuldade intelectual dela. Eu estou fazendo só uma analogia para os irmãos entenderem e acompanhar como que acontece a queda do nosso coração. Porque o diabo, ele vai chegar em você, irmão, e não vai te oferecer o que você não se inclina. Deus, irmão, Ele tem guardado as nossas vidas, mas o diabo, ele vai te oferecer uma coisa que você já tem a tendência ruim de querer aquilo. O diabo não oferece droga para quem nunca usou droga, irmão. Se a tendência, eu estou falando assim, você que está aqui, evangélico, né? O diabo não vai oferecer droga para uma pessoa que nunca teve problema com droga. O diabo, ele vai oferecer aquilo que você já tem inclinação, aquilo que já te derrubou muitas vezes, e aquilo que ele vai bater naquela tecla. O texto está dizendo aqui, olha o que ela fez no verso 6. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Irmãos, a queda aconteceu assim. Um gatilho. E através da mentira, da manipulação, que esse é o grande poder de Satanás, ele tem derrubado muitas pessoas. Pessoas que estão aqui no nosso meio. Diga vigilância. Deus deu essa ordem no princípio. E essa ordem continua, irmãos. Você vê em vários outros cenários da Bíblia, até o próprio Senhor Jesus, no momento em que estava prestes a ser levado à cruz, ele virou para os seus discípulos e falou: vigiem e orem, para que não entreis em tentação. Pega um texto comigo.
Provérbios, capítulo 23, verso 7. Nós temos que começar a vigiar em primeiro lugar, irmãos, dentro da nossa mente, nos nossos pensamentos. O texto de Provérbios 23, 7, primeira parte do versículo diz assim, ó: porque como imaginou no seu coração, assim é. A tradução mais antiga está assim, irmão. Essa tradução aqui eu acho que é NVI, né? A tradução contemporânea está assim: assim como imaginou no seu coração, assim é. O seu coração, irmão, é responsável pelo aquilo que você é. Amém ou não amém? O diabo vai tentar dobrar você aí. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão com problemas de ansiedade, pessoas que estão qualquer coisa, irmão, que está prejudicando a sua vida, primeiro começou no seu coração. Mas existem portas para isso. E é aqui que nós precisamos aprender a entender como o diabo trabalha e onde ele trabalha. Olha aqui para mim, irmãos. Vocês hoje estão ouvindo a palavra, estão vendo eu ministrar essa palavra. Há dois sentidos aí. Vocês estão olhando com os olhos, estão ouvindo com os ouvidos. Amém ou não amém? São duas janelas terríveis aí para o diabo usar para dobrar o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Seu coração é enganoso. Ele está constantemente tentando te enganar. Lembra que eu disse que o inimigo, o maior inimigo de sua alma aí, é você mesmo? O diabo, ele vai usar você contra você. Bata assim no peito assim, ó: eu sou o meu inimigo, se não tiver o Espírito Santo morando aqui dentro. Tem história de uma menininha que fervorosa na igreja, uma criança, quase uma pré-adolescente. E chegaram nela e perguntou como que ela, tão novinha, conseguia, né, vencer as astutas ciladas de Satanás. E ela diz que ela falava com o Senhor Jesus dentro do coração dela todos os dias. E quando o diabo vinha tentar falar no coração dela, ela pedia para Jesus ir atender a porta. Eu achei lindo essa narrativa dessa criança, dessa ilustração. Porque, irmãos, dentro de nós há pelo menos três grandes vozes. A voz de Deus. Já viu aqueles desenhos que tem um diabinho de um lado, um anjinho do outro, né? É uma ilustração muito semelhante àquilo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. São essas vozes que começam a trabalhar nos nossos sentidos para nos empurrar a fazer aquilo que nós queremos. Então, para a gente ilustrar, entenda que a batalha que você tem hoje, a maior batalha de todas, é nas regiões espirituais. O problema é que muitos aqui pensam que o seu grande problema é uma pessoa. É o seu patrão, é o seu vizinho, é aquela pessoa que está falando mal de você, é o seu parente. Irmãos, essas pessoas não são seus inimigos. Olha para o irmão que está do seu lado assim, ó. Dá uma olhadinha para ele aí. Essa pessoa que está do seu lado aí não é seu inimigo. Deus quer que essa pessoa aí, irmão, seja família, seja irmão. Os nossos verdadeiros inimigos são espirituais. As pessoas são agentes de Deus na nossa vida. E o diabo, irmão, manipula pessoas para tentar fazer você se virar contra pessoas. Qual que é o maior mandamento? Não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, na mesma medida que eu me amo? Perceba que o seu inimigo é o diabo e você mesmo. Então entenda, dentro de você existe uma guerra. O Espírito Santo está tentando fazer você se converter a Deus, se converter a Cristo, ter as atitudes de Jesus. E o diabo, irmão, não está querendo que você se pareça com ele. Ele está querendo que você se entregue a si mesmo. É essa que é a grande questão dessa batalha. O diabo quer que você faça o que você quer. Irmãos, Deus está dizendo: não ande segundo o seu coração,
E o diabo está dizendo: não, certamente não morrerá. Certamente não morrerá. O diabo está te tentando a fazer o que você quer, irmão. Ele quer que você simplesmente viva a sua vida. O diabo não está tentando, levar você ao extremo, não, irmão. Tem muita gente que acha: não. Graças a Deus eu nunca tive essas tentações de matar ninguém, de me prostituir, nada disso. Eu estou vivendo uma vida, eu sempre fui uma pessoa boa, apesar de eu não estar na igreja, apesar de eu não ser uma pessoa devota a Cristo, eu sempre fui uma pessoa boa. Boa que jeito? Se você nasceu com a natureza de Adão, e apenas um pensamento é capaz de levar você a ser inimigo de Deus, é o que a palavra de Deus diz, irmão. O que o diabo quer, irmão, com a pessoa que ela está vivendo a vida dela, é o Deus da própria vida. O que o diabo vai querer, irmão? Mexer com a pessoa que já está indo, de passos largos para o inferno. O diabo não vai mexer com isso, irmão. Ele vai atacar especialmente as pessoas que estão tentando servir a Deus e fazer a obra de Deus. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque é aqui que muitos dos guerreiros de Deus se acovardam e voltam para trás. Quem nunca ouviu isso aí? Eu não, esse trem de ser crente aí, Deus me livre. É só começar a ir para a igreja, começa uma luta. Só foi eu começar a jejuar, minha vida virou uma confusão. Só foi eu começar a ler a Bíblia, o negócio parece que esquentou. E o que o diabo quer que você acredite, irmão? Que a vida como cristão é muito difícil. Irmão, a vida como cristão é uma bênção. Só que ela vai ser muito difícil para quem ainda não entendeu que está no meio de uma guerra. Ela vai ser sempre difícil para quem foi apresentado o evangelho para você que seria fácil. Preguei aqui ontem para os irmãos aqui da liderança. Eu falei: nunca, irmão. Deus disse que seria fácil. No mundo tereis aflições. E são muitas aflições. É uma guerra diária todos os dias. Porque, irmão, você não é mais desse lugar. Lembra que o diabo já estava no mundo quando Adão começou a governar ali o Éden? O diabo está antes, irmão, do homem. E ele continua dominando esse mundo. E nós não somos mais, irmão. A partir do momento que você passou a servir o reino de Deus, você tem outro rei sobre a sua vida. E agora a sua história é diferente. Você é um representante do céu na terra. Entenda o seu inimigo, senão você vai começar a destruir a sua vida, irmão. O texto que nós lemos lá no princípio está falando justamente sobre essa guerra com pessoas, porque nós não aprendemos a vigiar o que precisa ser vigiado. Um sentinela, irmão, é uma pessoa de grande responsabilidade. O cristão, cada um de vocês aqui, a partir do dia que vocês creram no Senhor, vocês passaram a ser um sentinela na vida da sua família, na sua casa, na sua própria vida espiritual. Você tem que guardar, você tem que proteger, você tem que vigiar, mas para isso você precisa entender como o diabo trabalha, e ele trabalha aqui, ó. Tem gente que está com medo do diabo tomar meu carro, tomar minha saúde, irmão, o diabo, ele é mentiroso, enganador. As pessoas não adoecem porque o diabo vai lá, as pessoas adoecem por causa do pecado. As pessoas adoecem porque um dia o homem pecou e certamente morrerá. O diabo, ele só engana e mente para você, irmão. Esse é o grande poder de Satanás. E as pessoas ainda estão caindo. Nós ainda muitas vezes cedemos às mentiras do diabo. E tem uns nomes de demônio aí que algumas pessoas não conhecem, né? Tanto faz. Olha aqui para mim. Existem alguns nomes de demônio aí que as pessoas nem faz nem ideia, né? Tem nada a ver. O que tem? Não é assim? O diabo, irmão, ele está trabalhando em pequenos detalhes na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele quer nos conduzir a um lugar de maturidade espiritual, de entendimento. Como que você leva uma criança para a batalha? Não tem jeito. E você hoje está diante de uma batalha, irmão, e muitas vezes você está aí cheio de armaduras, mas não está sabendo lutar a sua própria batalha. E a primeira coisa que nós precisamos, irmão, para vencer a nossa batalha, é entender
que antes que a batalha começa, o diabo, ele já está preparando, arquitetando tudo para te destruir, só que as estratégias dele já são antigas, e está na palavra de Deus, irmão, mostrando todas elas, não tem nada de novo, e isso é uma grande vantagem para nós. O diabo não tem uma estratégia nova para derrubar ninguém, irmão, e essa é uma grande vantagem que nós já temos. O Espírito Santo está dentro de você, dizendo para você, obedeça a palavra. E o diabo está dizendo, faz o que você quiser, vai levando a vida, e o tempo está passando. Volta naquele primeiro versículo para a gente finalizar aqui, lá em Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, volta lá comigo, para a gente entender aqui, irmão, a gente nunca mais vai ter uma atitude diferente sem entendimento. Olha aqui, verso 8, para a gente dividir o texto. Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo como um leão. O diabo é barulhento, irmão, e ele está ao derredor. Você sabe o que acontece? Vem aqui, Lucas, vem aqui também, Alisson. Vamos fazer aqui um teatro. O Lucas, antes de se converter, o diabo estava ao redor, e aqui ele dominava. Isso aqui chama possessão demoníaca. Uma pessoa que não tem Jesus Cristo, irmão, ela está possessa. Por quê? Porque o diabo, ele é o príncipe desse mundo, sim ou não? Ele é o dominador dessa era de trevas. O homem que nasceu em pecado, ele já nasceu descendente de Adão, inclinado a fazer o que não presta. O diabo já estava dominando. E tem gente que confunde manifestação demoníaca com possessão demoníaca. Manifesta é quando ele toma o lugar da pessoa e começa a falar na boca da pessoa. Mas a possessão já existia, é posse. Ele tinha posse da vida do Lucas. O Lucas estava fazendo a vontade dele. Ele fazia a vontade dele, do jeito que ele queria, sem Deus no mundo. Eu mando em mim, é eu que pago as minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E assim ele vivia. Amém ou não amém? Era uma possessão aqui. O diabo estava ao redor. Mas a palavra de Deus diz que a partir do momento que uma pessoa crê no Senhor, e aqueles espíritos, eles saem daquela casa que estava ocupada, essa casa agora fica vazia, arrumada, adornada. E o diabo, ele começa a andar por lugares áridos, procurando descanso, mas ele não tem descanso. E a Bíblia diz que ele volta para ver como é que está aquela casa. Se ele encontrar a casa vazia, aquela casa que um dia ele habitou, mas se ela estiver vazia, o que ele vai fazer? Ele vai chamar mais 7 demônios e vai voltar para aquela casa, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro estado. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o que acontece? Quando uma pessoa simplesmente, vem para a igreja e alguém expulsa, aquele espírito, ou ela passa por uma experiência dentro da igreja, aqueles demônios saem. Essa pessoa precisa convidar o Espírito Santo para habitar dentro. Amém ou não amém? O Espírito Santo não quer fazer uma visita na sua vida todos os domingos, ele quer morar em você. Só que aí vem cá, João, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele vem morar dentro, e um anjo acampa ao redor dos que temem a Deus. Então, agora fica fazendo em volta, fica andando em volta. O diabo que estava ao redor, agora passa a estar, como a Bíblia diz, ao redor, ao redor daquele que está ao redor. Os irmãos estão entendendo aqui o que eu estou explicando? Então agora, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, está vivendo a presença de Deus, irmão, tem um anjo acampado. Ele não construiu uma casa com alicerce aqui não, viu? Os irmãos aí, o Wesley gosta de acampar, pescar, né Wesley? Ele leva o quê? Barraca, não leva? Se fizer um temporal, o trem ficar feio, você cata a barraquinha, ó. O anjo está acampado, viu, irmão? Ele acampou. Se a coisa ficar feia de novo, ele, vai embora. Então, o diabo está aqui. E a Bíblia diz que ele faz o quê? É assim ou não é? Setas, flechas, e a gente já imagina um negócio louco. Irmão, sabe o que ele está fazendo? Lançando palavra. E ele fica assim, você não dá conta não.
Eu acho que é bem na hora que ele dá a volta por lá. Eu acho que é bem nessa hora, viu? Eu comecei a acreditar que agora eu peguei uma revelação aqui, João. Essa foi violenta. Na hora que ele passa por lá, irmão, ele chega aqui e fala: rapaz, você não vai dar conta não, você é um pecador miserável. Olha lá aquela mulher lá, olha lá, faz isso aqui. E começa. E o que acontece, irmão? O Espírito Santo. Eu gosto desses teatros que nunca mais você esquece, irmão. E o Espírito Santo está dentro, falando assim: rapaz, busca a Deus, que o trem lá na frente vai estreitar. E você precisa consertar sua vida, alinhar essas coisas. E o anjo está aqui, irmão. O anjo está aqui, protegendo. Por quê, irmão? Porque o diabo não toca mais em quem está na presença de Deus. Só que ele vai continuar mentindo, irmão. Ele vai continuar mentindo, lançando palavra de mentira, lançando palavra de engano. Sabe o que acontece? O coração do Lucas, apesar de estar na presença de Deus, como cada um de nós aqui, esse coraçãozinho ainda habita numa carne. Você está tomando uns negocinhos, né? Está forte, né, irmão? Carne. Amém ou não amém? Só que essa carne é? Deixa eu ouvir. O espírito dele foi salvo? Foi ou não foi? Diga assim: o espírito foi salvo quando ele creu no Senhor. É por esse motivo que Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está... O espírito de quem é salvo está pronto para habitar com o Senhor. Mas a carne é... Você está entendendo a Bíblia agora? Está pegando o texto, irmão? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem é o tentador? Ele está aqui tentando, mentindo, tentando fazer você, não é fazer a vontade dele, é fazer a sua. Esse que é a grande estratégia do diabo. Ele não quer que você faça a dele, porque você, irmão, entendeu que a vontade do diabo são coisas bárbaras, terríveis, sabe? É matar. Depois que inventaram aquele negócio que o diabo veio para matar, roubar e destruir, você pensa que o diabo só faz isso. E os pequenos detalhes que ofendem a Deus, você não percebe, irmão, que o mal está em você, que não tem nada a ver com o diabo. E as pessoas não estão indo para o inferno por causa do diabo, estão indo por causa de si mesmo. Porque são rebeldes diante de Deus. Não querem aceitar que Deus é o rei. Não querem o Senhor no trono, só quer o Deus das bênçãos, irmão. Por que as igrejas que não pregam o evangelho genuíno estão lotadas? São milhares e milhares de pessoas seguindo aí, né? A unção da rosa ungida, é um envelope santo. Eu estou falando o seguinte, irmãos. Tem muita gente querendo só a cura, só a bênção. Mas falar sobre caráter, a pessoa abandonar as coisas, lutar contra aquilo que está te destruindo, sabe, nos pequenos detalhes, sabe, tem pouca gente querendo pregar isso. Por quê, irmão? Porque isso não é tão atraente. Porque te confronta, e quando te confronta, tem muita gente que não quer ser confrontado, quer ser bajulado. O Espírito Santo está nos mostrando nesse tempo, irmão, que a igreja não tem que ser política, a igreja tem que pregar a verdade da palavra, falar sobre o caráter do evangelho. O diabo, irmão, não brinca de ser diabo, ele está o tempo todo, e a Bíblia diz aqui que é rugindo, ele tem ódio de você, meu irmão. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é a pura verdade. O diabo, ele está rugindo como um leão, e a Bíblia diz, põe o texto, está dizendo aqui que ele está procurando devorar você, tragar você. Eu gosto da tradução que está tragar, acho que tem um pouco tempo, eu falei isso aqui. Quem aqui já deu uma tragada aí no mundão, quando estava no mundão aí? Hã? Levanta a mão, irmão, não tem vergonha não. Como que é? Hã? Você já viu que o cigarro ele vai se consumindo? Você já viu? Você sabe por que o diabo usa contra você? Presta atenção aqui. Já vou encerrar. Ixi, eu ainda estou no horário. Você fica firme aí. Irmãos, já viu o cigarrinho como é que é? Ele vem? Até acabar, não é? O diabo está procurando tragar as pessoas. Por quê? A Bíblia diz, irmão, fica aí, você está de castigo. A Bíblia diz que nós temos um tempo de vida determinado por Deus. Cada um de vocês aí já tem um tempo de vida determinado, tem uma data para você morrer. Em outras palavras, tem uma data preparada para o dia, ó,
da morte. Está na Bíblia. E o que acontece? O diabo, a partir do momento que você crê nele, aí ele quer fazer o quê, irmão? Ele quer atrasar a sua vida o máximo possível, porque ele já perdeu o espírito. Ele já perdeu o seu espírito. Só que agora o que ele quer fazer? Ele quer fazer de tudo para você não se envolver com Deus e não conseguir o seu galardão, e não conseguir a sua recompensa diante de Deus, e impedir que você salve vidas, porque muitas estão indo para o inferno. E se Deus ativar cada um de vocês aqui, vocês vão salvar muitas vidas. Se Deus ativar você entender isso, a sua família vai ser salva. E o diabo não quer isso. Então o que ele faz? Ele não tem como mais te pegar. Aí o que ele faz? Ele fica daqui mentindo para você, tentando colocar você para baixo, tentando colocar você contra pessoas. E aí você vai perdendo a fé, porque você coloca expectativas em pessoas e as pessoas te frustram. Se eu não vou envolver com mais ninguém, eu quero ficar no meu canto. E aí aparece aí esses coaches da vida dizendo: acredite em você, sabe, cuida da sua própria vida, não se meta com ninguém não, é você e você. E está pregando completamente ao contrário do evangelho, irmão. Nós estamos aqui ainda por causa de vidas, por causa de pessoas. Pessoas precisam conhecer o amor de Deus. E para a gente se envolver com pessoas, irmão, a gente precisa estar com o nosso coração limpo, abençoado, porque a gente tem que entender, irmão, que o propósito de Deus são vidas. Amém ou não amém? O diabo está aqui. Lucas, desista. Não mexe com gente não. Esse trem de igreja é muito difícil. Esse trem é complicado. E ele vai encher de mentira, irmão. Enchendo de mentira. Enchendo de mentira. Pode sentar lá. E o seu emocional vai se tornando cada vez pior. E a Bíblia diz que isso vai gerando um monte de ansiedade. E lembra do texto falando: lance sobre ele toda a vossa... Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Agora, para a gente fechar a mensagem, olha aqui. O que te aflige hoje aqui, irmão? Faz uma reflexão. Pensa aí, qual que é a sua preocupação hoje? Porque você já está pensando nas preocupações da manhã aí, ó. Está vendo a ansiedade? Você já pensou na conta que vai vencer no boleto? O que está te afligindo agora aqui? Essas aflições aí não são terrenas? Será que alguém pensou assim: eu estou aflito porque as almas estão indo para o inferno? Eu estou aflito porque os irmãos que estão aqui essa noite precisam crer no Senhor Jesus Cristo para que ninguém se perca aqui. Você ficou aflito dessa maneira? Agora eu vou te contar o segredo de toda essa batalha. Presta atenção para a gente finalizar. Entenda isso. A Bíblia diz: busque primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão. Deus, irmão, está com todas as suas bênçãos nas mãos. Deus está com a sua bênção. Sua prosperidade está na mão de Deus, sabia disso? Sua saúde está na mão de Deus. A bênção no seu casamento, na sua família, a resolução dos seus problemas diários está na mão de Deus. Só que enquanto você está assim, ó, tentando pegar, está tentando correr atrás da sua própria vida, o diabo está falando assim: não mexe com esse negócio de orar não, corra atrás, vai cuidar da sua vida. Irmão, quantos aqui põe o joelho no chão assim para orar? Meu Deus do céu, tem aquele trem para fazer. Nossa, eu esqueci. Não tem condições de ficar na presença de Deus nem 5 minutos, irmão, sem pensar no que fazer, no que correr atrás. A gente não consegue lançar sobre Deus a nossa ansiedade. A gente não consegue mais descansar o coração em Deus. A gente está cheio de problema. E aí você vai no celular, você está sendo bombardeado o tempo todo com um monte de informação. Irmão, isso aqui é terrível. Porque você está aqui, ó, e cada vez você fica mais ansioso. Você está vendo o vizinho que está comprando um carro novo, a fulana que está mandando o shape, e etc e tal. E a gente vai enchendo a nossa cabeça de ansiedade, porque a gente não está conseguindo encontrar isso. E a nossa vida vai cada dia mais fracassado, cada dia mais desanimado, cada dia mais ansioso. Irmão, o texto está dizendo: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Qual que é o segredo da batalha? Busque o reino
de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Como que eu busco o reino de Deus? Buscar o que? O governo de Deus para a minha vida. Quando você busca o governo de Deus para a sua vida, você está falando assim: Senhor, a partir de agora quem toma as decisões aqui é o Senhor, não é eu. Aí o diabo fica furioso, porque ele fala: agora não tem como eu acessar. Ele vai ficar lançando de longe, e quanto mais você busca a Deus, mais longe está o diabo, porque mais forte é a glória de Deus na sua vida. Não, você não entendeu. Quanto mais você busca o Senhor, irmão, e mais se envolve com Deus, mais distante fica o diabo. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo, ele fala mais alto do que a voz do diabo. E quando o diabo começa a perceber que até a voz do seu coração já se calou, que até a sua voz já não tem mais valor para você, que é só a voz de Deus, aí ele percebe que ele perdeu. Está chegando o tempo da igreja entender o poder que tem, irmão. Silencia a voz do teu coração e deixa o diabo falar. Porque o que está te destruindo não é a voz do diabo, irmão, é a tua. Quando você começa, olha aqui, quando você começa a misturar a voz de Deus com a voz do seu coração, o diabo torce a voz de Deus dentro do seu coração. Vou dizer de novo. Lembra o que Eva fez? O diabo torceu a voz de Deus dentro do coração dela. Ele mudou uma meia verdade. Quando ele torceu essa verdade no coração de Eva, ela se inclinou o que ela queria. Irmão, não incline o seu coração o que você quer, incline o seu coração o que Deus quer. Eu sei que é difícil, irmão, mas chegou o tempo de cada um de vocês aqui se dedicar mais a Deus, de cada um de vocês ter uma vida de oração, de cada um de vocês se entregar de verdade a Deus, sabe, abrir o seu coração para o Espírito Santo, pelo menos, irmão, ter um tempo no seu dia para Ele. Você tem tempo para tudo, irmão, você tem tempo para tudo, e o Espírito Santo, a voz dele muitas vezes está cada vez mais baixa, e a voz do diabo está dizendo assim: ó, faça a sua vontade, vai dar nada, vai. E aí você fala: nossa, é isso mesmo que eu tenho que fazer, já me decepcionei demais com pessoas, vou cuidar da minha vida. E Deus está dizendo: não, se humilhe e eu te exalto. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus, e no tempo devido eu te exalto. O segredo das tuas bênçãos, irmão, tudo que você veio buscar hoje aqui na igreja está na mão de Deus. A libertação do vício está na mão de Deus. A libertação do seu filho está na mão de Deus. A libertação da depressão está na mão de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Como resistir ao diabo? Próximo versículo. Resistam-lhe, permanecendo o quê? Firme na fé, irmão. Não oscile na tua fé. Não desanime um dia e outro dia você está animado. Um dia eu quero estar na presença de Deus, outro dia eu não quero. Eu não sei, o que eu faço? Irmão, resista ao diabo, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelas mesmas coisas. Tem gente que pensa: ah, mas na minha vida é muito mais difícil servir a Deus. Todo mundo está passando por isso, irmão, inclusive a minha pessoa. Se coloca de pé nesse momento. Feche teus olhos.